e subcoordenador Paulo, vereador de Roca Salles, para o nosso painel Momento UVB Afro. Chamamos também ao palco o vereador de Roca Salles, Antônio Valizé, para que faça parte do nosso painel. Hoje nós vamos dar uma chance, mas amanhã quem já subiu não sabe de novo, viu? Falei! Atenção aí, produção aí, ó. Vamos cuidar para não repetir o pessoal, viu? Mas amanhã tudo bem. Vamos lá então? Carlos Negão, com vocês. Boa tarde a todos e todas. Hoje, para mim, é uma satisfação enorme hoje estar aqui nesse painel, onde a gente vai falar um pouquinho sobre as políticas de aspectos atuais, as políticas de aspectos atuais, na verdade, as políticas de ações afirmativas. O que são políticas de ações afirmativas? São políticas voltadas para determinados grupos que sofrem discriminação, isso por conta da sua cor, da sua orientação sexual e outras mais. Mas bem, hoje eu quero agradecer a todos aqui presentes, agradecer a União de Vereadores do Brasil, aonde está dando a oportunidade para que a gente possa tratar um pouquinho dessa temática, que é tão importante dentro do nosso país, onde a gente vai tratar sobre as questões das políticas de ações afirmativas. Essas políticas que são tão importantes dentro do nosso país, que a gente vê hoje tantos atos racistas, crime de racismo, crime de injúria racial, que na verdade o que é o racismo? O racismo, na verdade, o crime de racismo é quando você ofende o coletivo. E a injúria racial é quando você ofende diretamente o indivíduo, às vezes por conta da sua cor. E nós hoje, vereadores deste Brasil, que somos as representações do nosso povo, nós precisamos entender. Até que às vezes esses crimes de racismo que cometemos em alguns aspectos são aquilo que foi estruturado, aquilo que está implantado lá atrás. E desse modo, eu queria poder trazer para vocês algumas reflexões. E essas reflexões eu preciso que cada um possa, ou cada uma, possa avaliar se acontece no dia a dia dos senhores e senhoras. Olha só. Em 1888, na verdade, vamos buscar um pouquinho da história. E o que é história? O conceito de história. O conceito de história é nós estudarmos os fatos passados para nós compreendermos o melhor o presente e nós projetarmos o nosso futuro. Então, há muito tempo atrás, os negros e negras deste país foram negados. Simplesmente nós vamos voltar à história. Em 1888, foi a libertação dos escravos, das pessoas escravizadas. E aí, o que foi dado para que essas pessoas que foram libertadas naquele momento pudessem seguir a sua vida de uma forma digna? A história nos remete que simplesmente muitos negros e negras que saíram das suas senzalas não tinham para onde ir. Não foi dado a oportunidade para que eles pudessem seguir a sua vida. E que se reflete isso hoje. Nos Estados Unidos, quando teve a libertação dos escravizados, o que foi dado para ele? Um pedaço de terra e um burro. Pode não ter sido o principal, a coisa que pudesse realmente mudar a vida dele, mas ali foi um recomeço. E nós vamos encontrar tantos negros e negras nos Estados Unidos, ricos, com condições financeiras muito boas, diferente do nosso país, que na verdade não foi feito nada naquele momento.
e que muitos desses continuaram escravizados por muitos e muitos anos. E é por isso que eu trago hoje esse painel, para que a gente possa refletir em relação a tudo isso que tem acontecido, os casos de racismo dentro do nosso país. Hoje os negros e negras deste país representam 55% da população. Então, se eles são a maioria, na verdade nós negros e negras estaríamos, soberanos, porque nós somos a maioria. A verdade é essa, mas é assim que se acontece. Nós vamos encontrar os negros e negras desse país em situações de vulnerabilidade social muito grande. Vamos encontrar eles na pobreza, extrema pobreza. Esses são os dados que nós temos. E a única política, de fato, que foi implementada, que é um marco na história do nosso país, foi a política de cotas, que é 12.711, aonde, na verdade, nós tivemos um crescimento de 2003 até 2023, um crescimento de mais ou menos de 400% da população negra cursando o nível superior. É ali que a gente vai começar a ter a representação. A 12.000, como eu estava falando, 12.611 é um marco na história, onde a gente garante o percentual de negros e negras, mulheres e homens negros, jovens, nas universidades. Porque, na verdade, na maioria das vezes, onde a gente vai encontrar os negros e negras deste país é com os cargos de segurança, empregada doméstica, portaria, motorista. E nós não queremos dizer que é não desmerecendo as profissões, mas de fato é só isso que sobra, é só isso que tem que ocupar os negros e negras neste país. Não. É onde é que uma criança vai se enxergar. Ali, uma criança negra vai se enxergar só como uma pessoa sendo motorista, dona de casa, segurança. Mas quando ele começa a enxergar mulheres e homens negros como professor, como médico, engenheiro, ele vai dizer que é possível. Quer ver um fato? Antes, com a luta dos movimentos negros deste país, nós começamos a ter dentro dos cosméticos mulheres com os cabelos afros, os cabelos encaracolados, os cabelos crespos, porque na maioria das vezes a gente só enxergava dentro de um cosmético ali uma mulher de pele clara ou um homem de pele clara, representando cabelo liso, com o estereótipo europeu. Ele não conseguia se enxergar, comprava às vezes por comprar, mas de fato não era assim, dessa forma. E tudo isso que eu estou trazendo para os senhores e senhoras hoje, eu trago para que possa se fazer uma autoanálise de cada um e de cada uma, para ver se realmente isso acontece ou se realmente é um mimimi, porque a maioria das vezes, quando querem mascarar o seu racismo, falam que é mimimi, que é vitimismo. Mas será que é vitimismo mesmo? E todos nós hoje, como legisladores do município, dos municípios, as pessoas que realmente vão criar projetos de leis que vão de fato representar este povo, a toda a sociedade,
precisamos ter essa consciência, porque, como eu digo, a informação ela é base do conhecimento, e é só quem conhece é que defende, que luta e que respeita. A luta não pode ser só de pessoas negras como eu. A luta é de todos nós, de todos aqueles que realmente querem tornar cidadãos e cidadãs mais conscientes. E através das políticas, dos projetos de leis que serão implementados dentro do nosso município, que nós trazemos, que amanhã nós vereadores, que, como diz, nós somos a representação do povo, da vontade do povo, que a maioria daqui que sai vai sair prefeitos, vai sair deputados estaduais, deputados federais, senadores e senadoras, e a gente precisa trazer essa pauta para o conhecimento de cada um e de cada uma. Como eu estava falando, em representação, a Constituição brasileira nos diz, que no artigo 5º, que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, todos nós somos iguais. Mas é assim que tem acontecido? Faça uma auto-reflexão, faça uma autoanálise de cada um dos senhores e senhoras. É desta forma que acontece ou é diferente? E muitos foram questionados, foi muito debatida a questão das cotas. As cotas, na verdade, ela é uma política de reparação. Alguns entendem que ela segrega mais do que agrega, mas de fato, com os dados atuais, nós podemos mostrar que de fato foi quando começaram a ter as representações, do povo negro dentro de vários espaços, foi quando as cotas começaram realmente a funcionar. Isso é uma política de reparação. E que a cota, a 12.711, está sofrendo desde o ano passado, na verdade, uma variação. Porque nós também entendemos que todo programa ele deve ter um tempo. E esse tempo tem que ver o que foi que avançou. Aquilo que avançou e não se faz mais necessário, não precisa mais ter. Mas aquilo que, enquanto não se está realmente corrigido, precisa se continuar. E a 12.711 está se fazendo essa reparação e está se fazendo essa análise. Tanto é que a 10.639, que é o ensino da cultura afro-brasileira nas instituições de ensino. Em qual município tem sido feito esse programa, que é o ensino da cultura afro-brasileira nas instituições de ensino? No seu município acontece isso? Vocês já ouviram falar desta lei? Na maioria das vezes não. Mas quando o vice-presidente Alckmin estava falando aqui, ele tocou num ponto em que, onde a gente começa a reparar de fato as coisas, para que a gente possa ter seres humanos mais conscientes, é através do ensino, é através do conhecimento, é nas crianças. Quando as políticas começarem a se fazer presente dentro das escolas, nós vamos ter seres humanos e pessoas mais conscientes, pessoas mais preparadas para debater outros assuntos. E até as crianças, como eu digo, vai se levar isso para dentro das suas casas. E aí você vai começar a não produzir certos tipos de prática, como dizer que o cabelo afro, o cabelo dela é um cabelo ruim, que a coisa está preta,
Quer dizer que tudo que está ruim é preto? Vamos fazer serviço de gente branca. Mas isso é o racismo que está estruturado. Algumas vezes as pessoas falam até sem consciência, porque aquilo ali já é rotineiro a falar, e acham que na maioria das vezes não se machuca. Tu imagina uma criança crescendo, dizendo que o cabelo dela é ruim, que a pele dela é feia, que ela não é capaz, e ela começa a enxergar, começa a crescer e só vê os negros e negras em condições inferiores. Acontece de algum negro ou negra subir, vencer na vida, chegar lá, como muitos falam, chegar lá, mas tem alguns que já nascem lá. Alguns vão defender a meritocracia, que na verdade é aquele que, não, eu vou lutar, eu vou correr, eu vou para cima, eu vou chegar. Mas as condições é muito inferior e muito diferente. Principalmente, vou dizer, os europeus, como foi lá atrás. Eu falei ainda há pouco que os negros e negras foram arrancados do seu continente, do seu local de origem, e levados para um outro para serem escravizados. Os grandes colonizadores vieram com uma promessa, né, de melhorar, de estar muito melhor do que estavam lá, mas chegaram aqui e tiveram mais estrutura, e ali tiveram que trabalhar muito, tiveram. Mas eles não foram escravizados, eles não foram suprimidos daquilo que era de direito seu. E aí a gente vai encontrar. Quer ver uma coisa? Nós aqui, todos os vereadores e vereadoras que estão aqui presentes, quantos negros e negras têm cargos de gerência dentro da instituição pública que vocês fazem parte? Vocês já pararam para dar uma olhada nisso? Quantos? Quantos negros e negras têm cargo de gerência? Façam essa reflexão, façam essa análise dentro do serviço público, e vocês vão ver, é por falta de competência ou por falta de oportunidade? Porque muitas das vezes, na maioria das vezes, eles estão capacitados, mas não foi dada oportunidade. Nas câmaras que vocês fazem parte, quantos negros e negras se candidataram? E quantos venceram? Quantos são vereadores? Quantos são vereadoras? É nesse sentido que eu quero mostrar para vocês alguns gráficos, porque de tudo aquilo que eu estou falando aqui, para realmente saber se é verdade, os gráficos vão nos apontar. Qual política está sendo feita em reparação disso? Quais são os projetos que dentro do seu município, da sua instituição, está sendo trabalhado? Para que possa realmente a gente, que diz assim, erradicar o racismo dentro do nosso país. O que está sendo feito? Qual projeto, qual bandeira você está levantando? Que na verdade lá na campanha você diz que vai defender todos e todas. Algumas lutas que eu sempre vejo que está sendo muito falada, muito debatida, por exemplo, a questão das mulheres. A mulher, ela já é discriminada por ela ser mulher, e quando ela é uma mulher negra, ainda é muito mais. Porque na verdade das vezes ela vem numa condição social não muito favorável, e quando ela procura o auxílio, ela nem é praticamente ouvida, porque ela talvez não esteja bem vestida. Não é verdade? Olha só, gente, esse gráfico mostra sobre
morte por ano. A gente está vendo de 30 a 59 anos, né? Olha só a quantidade de negros que são mortos por ano, às vezes por batidas policiais, na maioria das vezes por condições que não estão favoráveis. Olha só a quantidade que tem aí. Eu trouxe alguns gráficos que são atuais, para que a gente possa ter o conhecimento, o entendimento e fazer a reflexão. Pessoas mortas em, olha, ações policiais, 79% são negros e 21% são de pessoas brancas, né? Pessoas mortas por assassinato, olha aí, 71%, né? E 29% pessoas brancas. População carcerária, 64% são de pessoas negras. Isso eu estou falando entre pretos e pardos. E 36% são de pessoas brancas. Ocupando em cargos de gerência, olha aí o que eu falei ainda há pouco. Na minha cidade, depois de 38 anos, o negro assume a Câmara de Vereadores. No caso, sou eu, o único, depois de 38 anos. Só eu concorri 4 vezes, 3 derrotas, e agora me tornei vereador do município de Barcarena, Pará. E aonde nós já temos lá um projeto de lei sancionado pelo prefeito, aonde esse projeto dá como 20 de novembro uma data comemorativa, e que hoje, o 20 de novembro, ele é feriado nacional, que foi proposto pelo senador Randolfo. Hoje, o 20 de novembro, ele é feriado. Nós tivemos ainda um grupo, né, que foi contra, por conta da questão do feriado. Mas esquece que esse feriado, ele é uma data aonde vai mostrar toda uma luta de um povo e que hoje ainda sofre as suas exclusões dentro de um país. Juízes no Tribunal Superior, olha tem tantos aí que lutam, que se capacitam. Vereadores eleitos, olha aí, em 2016 nós tivemos 43% e 57%, né, de brancos, pessoas brancas. Em 2020 cresceu 3%, né, e diminuiu 3% que é a quantidade que está em 2020. Quando as pessoas começarem a ter mais consciência, e nós negros deste país, nós não queremos ter colocado num pedestal, mas sim numa condição de igualdade. Ou a gente pode falar em equidade. Nós precisamos ter esse tipo de consciência. E aí, eu vou usar uma frase de um grande ativista do movimento negro, que foi o Malcolm X, que ele sempre diz: a educação é o passaporte para o futuro, pois o amanhã pertence às pessoas que se preparam hoje. E é o que todos nós estamos fazendo hoje aqui na marcha de vereadores, na 23ª marcha, nos preparando para o futuro, nos preparando para dar o nosso melhor, nos preparando para dar o melhor para as pessoas que realmente precisam do nosso melhor. Você está fazendo o melhor? Ou você está fazendo só o que é necessário? Só o necessário. Nós precisamos ter essa consciência. E para finalizar, eu vou fazer aqui uma dinâmica, né, para que a gente possa
refletir. O que eu trouxe hoje para os senhores e senhoras é uma reflexão para o nosso dia a dia, para que todos os dias a gente possa estar ciente dos nossos atos, daquilo que a gente faz e daquilo que a gente está deixando de fazer. Eu queria, na verdade, pedir para os meus amigos e amigas que estão aqui, pudessem ficar de pé. E eu vou começar. Essa aqui é a minha rede social, né? O Facebook, Carlos José, Carlinhos Negão. O Instagram, vereador Carlinhos Negão, que quiser apresentar. A gente tem um projeto de lei que, na verdade, a gente faz com que esse projeto de lei, que o 20 de novembro seja uma data comemorativa, porém, seja apresentado por todas as instituições, tanto pública como privada, as ações que foram feitas, né, durante o ano inteirinho em combate ao racismo e à discriminação dentro do seu município. Quem quiser depois pode acessar, que eu vou repassar o projeto para que possa ser instituído no município de vocês. Coloca a outra parte lá, por favor. A gente tem um tempinho, 2 minutos, dá para fazer. Gente, é muito ruim disso. Se eu pudesse aumentar um pouquinho. Mas o privilégio é assim. A dinâmica é o seguinte, gente. Eu vou falando e aquilo que na verdade vocês aconteceu, vocês dão um passo para frente. Se caso não acontecer, o que acontecer, vocês dão um passo para trás. Tá ok? Então eu vou falar primeiro. Se sua casa já encheu de água ou se já perdeu algum bem por morar em área de risco, dê um passo para trás. Um pouquinho para frente, assim. Se a sua casa já encheu, né? Vocês entenderam? Encheu, dá um passo para trás. Se já estudou instituição pública durante o ensino básico, fundamental ou médio, dê um passo para trás. Se você já teve problema em fazer amigo na escola ou arranjar emprego em função da sua raça, dê um passo para trás. Se já ouviu piadas por conta da cor, da cor da sua pele ou tipo de cabelo, dê um passo para trás. Se já desejou ter outra cor de pele, dê um passo para trás. Se os seus pais tiveram que trabalhar em mais de um emprego ou finais de semana para sustentar sua família, dê um passo para trás. Se em algum momento da sua infância ou adolescência você sentiu vergonha das roupas que usava ou da casa de onde morava, dê um passo para trás. Se você já foi motivo de zoeira e de risadas por conta de alguma característica sua que você não pode mudar, dê um passo para trás. Olha só, gente, vocês prestaram atenção. Tinha mais outras, mas a gente não tem mais tempo. Que na maioria das vezes vocês podem olhar, os negros e negras foram os que mais deram um passo para trás. E não é isso que nós queremos. Nós queremos o quê? Fica todo mundo em linha, todo mundo um do lado do outro, todo mundo um do lado do outro. Isso sim é uma democracia. Isso sim nós vamos
ter um país muito melhor, onde todos nós, ninguém possa ser melhor do que o outro, que todo mundo tenha a mesma condição e que podemos dar as mãos e fazer assim, ó. Estamos todos no mesmo nível, do mesmo lado. Então, muito obrigado. Obrigado, Carlinho. Uma salva de palmas para o Carlinho, vereador de Barcarena, Pará. Obrigado a todos aqui no palco. E com isso nós encerramos o dia de hoje.